Bom pessoal, aí eu tô com o timer digital W1209. É um timer muito pequenininho. Ele é bem simples, mas muito legalzinho. Tem um valor interessante. Custa muito barato mesmo. Ele é alimentado em 12 volts. Tem um relé que diz aqui que é 20 amperes, mas eu acredito que seja 10 amperes, tá? Que é muito pequenininho esse relé. Tem um buzzer aqui também, esse buzzer que vai dando avisos sonoros. Alimentação em 12 volts, por isso que o código dele é W1209. Ele é alimentado em 12 volts e tem 9 funções. Então hoje eu vou explicar sobre essas funções. Aqui está o sensor de temperatura. Essas funções elas são acessadas através desses dois botões. Então a temperatura pode ser mostrada em graus Celsius, graus Fahrenheit. Só apertando aqui ela já alterna, ó. 86 Fahrenheit, a temperatura no azul é a temperatura que eu setei. E 84,2 graus que ele está medindo na temperatura ambiente aqui em Fahrenheit. Eu alterando aqui volta para graus centígrados. Então essa tecla aqui de cima, a 7, se eu apertar ela vai me possibilitar o ajuste da temperatura que eu quero que o meu termostato funcione. Para entrar nas funções, função P0 até a função P8, são 9 funções, eu tenho que ficar segurando a tecla 7. Ficando segurando aqui, vai aparecer a função P0. A função P0 é muito simples, ela tem duas opções. Ou eu uso esse termostato na função esfriar ou na função esquentar. Então quando eu tenho um sistema de refrigeração, eu uso ela na esfriar, e na de aquecimento é ao contrário. No meu caso aqui, eu coloquei ela na função aquecimento. Então é o H de heat, de quente. Se fosse a função de esfriar, seria um C de cold. Como eu faço para alterar essa função? Eu aperto aqui, fico segurando e aperto as duas teclas ao mesmo tempo. Aí ele troca ali no azul. Como eu faço para ir para a função P1, que é a próxima função? Eu fico segurando e aperto a tecla 7 de novo. Aí ele vai para P1. A P1 é a próxima função e a P1 referente à histerese. A histerese, ela incrementa um débito para desligar o relé. Então, por exemplo, eu setei a minha temperatura em 30 graus. A histerese, ela vai ter mais uma tolerância ali. No caso, eu setei ela para 2 graus. Então, o meu relé, o meu sistema aqui, ele vai desligar quando tiver em 28 graus. Então eu posso colocar ali o valor que eu quiser para dar essa tolerância, para o negócio não ficar liga, desliga, liga, desliga. Então ele tem uma tolerância de 0,1 a 30 graus, tá? Eu posso colocar uma tolerância de 30 graus. A próxima função é a função P2. P2 é a regulagem do limite máximo que a pessoa vai poder mexer aqui no set, nessa temperatura aqui. Então, digamos assim, eu tenho um sistema que a temperatura máxima não pode passar de 70 graus, senão destrói lá alguma coisa. Eu coloco ali para o usuário não conseguir regular esse termostato acima de 70 graus. E o P3 é a mesma coisa, é o limite mínimo. Então, esse termostato ele não vai poder regular para baixo, né? Tipo, vou estar ali 0 graus, eu não posso congelar alguma coisa. Então eu coloco ali 10 graus, é o limite mínimo que a pessoa pode regular o timer, para não ter problema de danos, né, numa função, alguma coisa assim que esse timer controla. Então o limite máximo é o P2, a função P3 é o limite mínimo. O P4 é a calibração. A calibração do termostato devido aos fatores de diferença de temperatura. Por exemplo, eu coloco esse sensor aqui de temperatura
conectado aonde eu quero ler. Aí ele apresenta lá um valor de, digamos, 20 graus. Mas eu vou lá com o termômetro e coloco esse termômetro no líquido, por exemplo, e ele está lá a 25 graus. Então tem um erro ali de 5 graus. Aí o que eu faço? Eu vou na função P4 e calibro a temperatura para ela ficar igual, 25 graus. Então é uma função muito legal. A função P5 é o tempo de atraso. Ele atrasa a ativação do relé quando atingir a temperatura do set point. Então eu posso atrasar de 0 a 10 minutos essa ativação do relé. A função P6 é o alarme. Mostra no display um sinal de que a temperatura do alarme foi alcançada. Então tem um alarme ali visual, eu acredito que não seja sonoro. O P7 é a escala de temperatura, que é graus Celsius ou Fahrenheit, que isso daí eu posso setar lá dentro do termostato, sem ser aqui fora, né? E o P8 é a função reset, que restaura tudo no modo fabricante. Então tudo que você colocou ali, ele apaga tudo. Então esse termostato aqui, ele é muito pequeno, ele é simples de operar, de configurar, de usar, ele cabe em qualquer lugar e é muito legal. Eu vou mostrar aqui ele ativando essa ventoinha aqui através de um relé que eu já fiz no outro vídeo, num relé de estado sólido. O movimento dele é em milissegundos, tá? Já foi. Ele não gera ruído, ele não gera nada. Esse ruído de relé que vocês escutaram é do relézinho do termostato aqui, ó.